De escrava a filha, ou de filha a escrava, eu não sei exatamente qual é essa ordem. A segunda parte da entrevista exclusiva de Larissa Manoela ao Fantástico me deixou em choque mais uma vez. Deixou você também? E me trouxe algumas certezas. No vídeo de hoje, vamos falar de missão? Vamos lá? Bem-vinda você, bem-vindo você a mais um vídeo aqui do meu canal. Se vocês não me conhecem, deixe eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial até o final deste vídeo. Chega chegando, deixa seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, também me siga no Instagram. E se você não conhece muito do meu currículo, deixa eu me apresentar rapidinho. Sou terapeuta, sou atriz, sou empresária, sou médium, sou espírita, exerço diversas funções que é quase uma loucura a minha vida. E aqui no YouTube eu falo das coisas que eu sim trago as minhas leituras, as minhas opiniões, as minhas interpretações. Não sou dona de verdade nenhuma em cada coisa que eu digo aqui, mas me responsabilizo por aquilo que eu falo, porque é o mínimo que uma pessoa coerente e uma pessoa consciente de sua espiritualidade pode fazer, não é mesmo? Agora, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, caiu de gaiato por aqui, quero que você saiba o seguinte, tem um primeiro vídeo que eu fiz a respeito da Larissa Manoela que saiu na semana passada aqui no canal. Então eu peço que você assista esse vídeo primeiro, vai passar em algum lugar dessa tela. Este é o segundo vídeo e tem a ver com a segunda parte da entrevista e me ajudou demasiadamente esse material porque eu consegui firmar uma visão que eu tinha visto ligeiramente da primeira vez. E fica até o final do vídeo que eu vou trazer para vocês que visão foi essa. Vamos lá! Poxa, gente! A internet também é uma terra muito triste. Eu percebo, frequentemente estou dando um pouquinho mais de atenção, às vezes, a alguns comentários, em todas as plataformas, tá? E eu percebo o seguinte, eu sei que houve uma época em que a gente não falava nada, que as pessoas não tinham voz, que elas não tinham muita opinião. Tô falando em épocas históricas, para quem estuda, para quem tem um pouco de conhecimento. Agora, hoje, todo mundo fala aquilo que dá na telha. E isso eu percebo como um reflexo das coisas que acontecem na vida daquela pessoa e também da sua própria essência, da sua própria alma. Muitas vezes as pessoas não ponderam nada, não pensam e falam qualquer coisa. E na internet isso é um grande território de energias negativas também, infelizmente. Isso pode emburrecer uma sociedade. Eu prezo pela cautela, pela gente pensar nas coisas antes da gente falar. Claro que, naturalmente, no momento de empolgação, enfim, ou de raiva, sabe? A gente pode deixar o instinto falar mais alto do que a inteligência. É por isso que estamos encarnados, né? Mas vamos adiante. Cada reflexão que eu faço no início do vídeo, ela tem sempre um porquê. E sou muito inspirada pela espiritualidade para trazer qualquer coisa que seja. Recapitulando um pouquinho, para quem não assistiu, né, a primeira e nem a segunda entrevista, então Larissa Manoela, ela é atriz, cantora e muito querida do público teen, eu acredito. Do público infantil de hoje eu já não sei mais dizer, mas ela cresceu, né, começou pequenininha e cresceu nas telinhas. Bom, gente, então estamos falando dessa pessoinha que a partir do momento que ela deu aquela entrevista, desde da primeira parte da entrevista ao Fantástico, eu digo pra vocês uma coisa, essa menina ganhou meu coração e eu me tornei fã. Não posso dizer que sou fã do lado artístico dela, porque de fato eu nunca acompanhei, como eu falei no vídeo anterior. E eu preciso que você assista o vídeo de antes, porque eu não vou estar repetindo tudo aqui, tá? Mas me tornei fã da pessoa dela, da coragem dela e da luz que eu consegui captar dessa vez. Olha só para recapitular. Poxa, gente, coisas novas vieram à tona. Enquanto algumas pessoas na internet falavam que aquilo de repente era uma mentira, que era um golpe para aumentar o cachê dela, eu li cada coisa, mas o dinheiro que ela tem deve ser muito maior do que 18 milhões de reais. É curioso a falta de escola, a falta de raciocínio. Quando eu falo escola, eu tô falando de raciocínio, tô falando de leitura. Eu tô falando do quanto você compreende das coisas que você lê, das interpretações que você faz. Será que as pessoas de hoje conseguem ler um livro clássico como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ler Fernando Pessoa sem ser enganado pelo livro? Será que as pessoas conseguem fazer uma leitura abrindo de fato a mente, entendendo o que aquele narrador está passando? Estou falando de leituras clássicas porque elas são mais complexas, mas qualquer leitura, gente, eu acredito que hoje as pessoas conseguem ser enganadas, não vão entender um quadrinho do Chico Bento da Turma da Mônica. Porque o nível de ignorância, de interpretação de texto, que é algo que eu falo aqui no canal já faz tempo, como professora formada que sou, não atuante, eu sei, pelo menos não na área de língua portuguesa, mas me formei na faculdade de letras. E, gente, não sou de ficar corrigindo as pessoas porque estão falando uma gramática, né, ou com uma linguística de maneira equivocada. Não é essa a questão, mas eu acho que quando se trata de interpretação de texto, nós estamos pecando muito. E as pessoas estão falando o que dão na telha, o que dá na cabeça, o que vem, elas colocam pra fora. Elas podem ler uma manchete que muitas vezes é pra chamar a atenção de fulano, de ciclano do público,
não conseguem ver o conteúdo, não se interam, e isso só alimenta a própria ignorância a qual a nossa sociedade está mergulhada. E isso se reflete na vida, no bolso, em tudo, na harmonia de dentro de casa, em todas as coisas. Porque quando falamos em patrimônio, essa palavra implica bens. Então, podem ser carros, podem ser imóveis, podem ser fazendas, tá? Claro, o significado é um pouquinho mais amplo do que isso, mas só para que dentro daquilo que a gente estava falando, né? Do que estamos falando aqui na internet, o que eu estou falando no meu canal, que tem a ver com alguns comentários. Ah, mas ela tem muito mais do que isso. Gente, provavelmente pode ser que tenha, pode ser que não, mas dentro do que aquilo que trouxe a entrevista e daquilo que eu falei, o tempo inteiro eu falei na minha gravação, no vídeo anterior, estou interpretando a entrevista. Não sou testemunha de nada. E com certeza a maioria que assiste o vídeo não é testemunha também. Fica o recado. Cara, 3 meses sem plano de saúde. Como é que tinha gente defendendo os pais? Eu fico pensando. Porque tá na cara. É que pra mim é muito evidente. E não pelo lado espiritual. Como eu falei, pela voz da mãe. O quanto que ela tá mentindo. 3 meses sem plano de saúde ela ficou, sem saber. E o que foi aquela mensagem da mãe em plena época de Natal, véspera de Natal, se eu não estou enganada. Realmente, essa mãe tem título de mãe, como ela mesma alega. Ela é do título. Porque eu particularmente não consigo acreditar que uma mãe de verdade consiga expor aquelas palavras, principalmente na época de Natal. Porque até a pessoa mais ruim fica boa em época de Natal. De tanta energia positiva que tem no ar. Muita gente fica mais leve, muita gente fica mais feliz. Eu sei que não é todo mundo que gosta. Eu já passei por muitos natais que eu odiei e que eu passei a não gostar, como Natal e aniversário. Hoje, graças a Deus, mudou. Mas, gente, sério, aquilo foi de me cortar o coração. O controle absurdo. Então a mãe vem à tona e diz que estava chateada porque a filha não estava levando em consideração a opinião dela. Não era. Aquilo não é opinião. Existe uma diferença entre você dar a sua opinião e você querer fazer com que a pessoa siga o que você diz. Porque dar opinião, claro, tem pessoas que têm opinião forte e que têm mais força de influência. Fato. A gente percebe isso na internet, a gente percebe isso na vida da gente. Tem pessoas que têm uma opinião mais veemente, que falam de uma determinada maneira, com mais segurança e muitas vezes tem mais luz até mesmo. E por isso envolve mais gente. Mas quando você dá uma opinião, você fala e acabou. Você fala e deu, acabou. Tem gente que escuta a opinião do outro, isso acontece comigo o tempo inteiro, aqui no Instagram. Tem gente que escuta uma opinião, que vê um comentário meu, mas fica tão ofendido com aquilo que eu falei, que acho que pela maneira que a pessoa responde, parece que ela vai me matar. Mas isso tem a ver com ela e não comigo, porque ela tá exteriorizando aquilo que ela sente dentro dela. E se ela falta com respeito, é porque ela não tem respeito nem por si. E isso bate de frente, quando eu vejo esse tipo de matéria, bate de frente com o meu coração e com todas as coisas que eu acredito. Sabe por quê? Porque eu me recordo do meu pai me colocar no colo dele quando eu era criança e me ensinar assim. Pai nunca vai falar pra você o que você deve ou não fazer, mas você tem... Isso ele frisava muito, que eu tinha que pedir o conselho pra ele. Meu pai necessitava e queria me ensinar a eu respeitá-lo como uma pessoa sábia, como uma pessoa que tinha algo para me passar. Então ele me colocava no colo quando eu era criança, a gente jantava junto, ele fazia aqueles... de pequena mesmo, tá? Ele fazia aqueles aviãozinhos assim, de comida. E ele dizia assim, o pai nunca vai te dizer o que você deve ou não fazer, mas você vem, fala pro pai, e eu vou dizer. Se você for para a direita, você vai encontrar isso no seu caminho. Se você for para a esquerda, você vai encontrar isso. Mas a escolha é sua. Então, ao ter sido criada dessa maneira, todas as pessoas que passaram na minha vida e que quiseram me controlar, me perderam. Porque a gente é muito como grão de areia, né? Você coloca aquele punhado de areia nas tuas mãos e não adianta, cara. Ele sai, ele vai esvaziar aqui pelas frestas. Ninguém pode controlar o outro. E é isso que eu vejo. E se essa menina não fosse rica, ela teria sido largada, assim, ela ia ter sido criada com desdém, de qualquer jeito. Eles só controlaram, a visão que eu tenho é que eles só controlaram a Larissa, e esse controle absurdo, eles só controlaram porque ela era um tesourinho, uma caixinha de tesouro. E controlaram até onde conseguiram. Chegou um momento, talvez a libertação dela tenha sido noivo, me soa um pouco isso, sabe? Que pode ter sido noivo, que de repente, ou outras amizades, e que em algum momento, fora a própria necessidade dela, né, fora esse lado, em algum momento as pessoas podem ter perguntado, tá, mas menina, você tem que pedir dinheiro pro seu pai para pagar o milho, para pagar o sorvete, para pagar o refrigerante? É? Mas você ganha quanto? Você ganha tanto e você não pode com somente isso? É um roubo. Então, para mim, interpretando tudo isso que veio à tona até agora, eu vejo dessa maneira, um controle absurdo porque ela trouxe verba. E aí houve uma grande exploração. Por isso que ela teve essa vida de escrava, né? De serva à família. Mas tem mais por trás, né? Outro detalhe, algumas pessoas também falaram assim pra mim, poxa, Fê, é que você imitou a voz da mãe,
deu uma leitura da mãe e da Larissa. Daria para imitar? Então, assim, de uma maneira mais superficial, como eu falei, a voz da Larissa, ela é uma voz pontuada, séria. Vocês podem observar que no gestual dela, em alguns momentos, ela acaba relaxando muito pouquinho, ela acaba relaxando, mas o tempo inteiro ela se mantém ereta, ou seja, ela tem uma necessidade enorme de mostrar, eu sou adulta, eu cresci, eu mando em mim. Porque não soa tão natural, tá? É uma leitura, mas o que eu vejo nisso? Eu vejo uma pessoa que foi uma menina carente, já numa fase adulta, mas ainda com uma criança vívida dentro dela. Por isso, essa leitura do corpo que eu estou fazendo agora. Fora a dor, porque a dor, quando ela bate na gente, quando a gente está triste, a gente cai. Se é energia negativa, se é inveja, se é demanda, a gente fica assim. Aqui é o que eu estou fazendo. E quando a gente está ciente de si, quando a gente está dono de si, a gente fica aqui. Sempre na reta. Quando a gente está na razão, a gente fica ereto. Claro, para quem gosta também de cuidar da coluna, que às vezes pode bater uma preguiça, né? Mas eu vejo isso nela, eu vejo essa força, os olhos sempre abertos, uma fala calma, uma fala pontuada. Também, eu sei, veio do teatro, quem passa por esse meio, né, quem passa por esse tipo de ensinamento desde cedo, então vai ter uma oratória mais presente, vai ter um controle emocional mais presente. Mas isso é algo benéfico, não é uma coisa ruim. E todo mundo deveria fazer. Do fundo do meu coração, eu acho que todo mundo deveria fazer. A gente se comunicaria melhor. Mas aí, vocês podem observar, a voz dela é o tempo inteiro baixa. Poucas vezes ela dá uma exaltada. Eu queria entender aquele negócio, querendo dizer sobre o lado do dinheiro. Não tô nem ouvindo, tô só porque eu me recordo, assim. Então eu queria entender, em alguns momentos ela dá aquela estendida do tipo, ela tá controlando o próprio desespero. Poxa, tipo, se eu fosse soltar, o que fizeram comigo até agora, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, falem pra mim. É isso, só que ela tá controlada. Mas dá pra sentir, dá pra perceber. Essa menina fala a verdade. E ela não falou toda a verdade. Ela pontuou o que ela quis expor dentro das necessidades dela, como eu falei antes, como um grito de socorro, mas toda a verdade, tudo, óbvio, ela não precisa. Ninguém tem que expor a vida inteira, né? Você deve expor aquilo que você se sente confortável, mas eu acho que deve ter coisas ali que ela não falou, porque essa menina já foi humilhada. Isso tudo já é uma humilhação, mas ela já foi humilhada de outras maneiras antes, que talvez ela não tenha acordado, afinal, tratam-se de pai e de mãe. Talvez ali ela não teria acordado, compreendido, se sentia triste, se sentiu isolada, se sentiu carente e se sentiu completamente abandonada como se fosse uma órfã, em vários momentos desta vida. É isso que ela me passa e isso ela não expôs. Provavelmente uma psicóloga, uma terapeuta vai saber, me dá até vontade de chorar, mas isso eu sinto muito o outro, demais. É lamentável tudo, é muito lamentável. Mas, fora isso, 5 milhões desviados, acho que do ano passado para cá, esses detalhes que, assim, os pais não têm moral nenhuma. De acordo com esta entrevista, essa segunda parte da entrevista realmente não tem moral nenhuma, não tem credibilidade. A mim não tem credibilidade. Agora, olha só, Larissa Manoela, essa menina é rica. E você pode entender que riqueza seja os milhões que ela tem ou que ela vai ter ao futuro. Porque tem uma vida financeiramente mais controlada, mais confortável, mais folgada, pode até ser. Mas parece que a riqueza cai por terra. Mas parece que a riqueza cai por terra quando você não tem seus pais. Poxa, eu tenho 2 mães, gente, que eu sou muito rica, muito abençoada. Mas não ter eles deve ser de uma dor enorme. Porém, ela é rica, não pela conta bancária, ela é rica mesmo sem pais. Porque ela tem luz. E o que eu falei sobre missão antes. Aí eu vi na internet, eu até postei, eles vão fazer agora uma lei chamada Lei Larissa Manoela para cuidar, para que o Estado, a partir das leis, possa intervir na questão financeira de crianças que começam a trabalhar muito cedo. Eu vejo isso como uma parte de uma missão, tal como eu falei da Glória Pérez a respeito da Daniela um tempo atrás. Ter conseguido transformar aquele tipo de crime em crime hediondo, ela está conseguindo, sem querer e sem ir atrás, de uma maneira completamente espontânea, conseguir criar uma lei que possa proteger outras crianças de pais tóxicos, como é o caso que ela nos apresentou através dessa entrevista. Então isso, para mim, faz parte de uma missão. Rapidinho presta atenção no meu recado. Quer fazer terapia comigo enquanto eu ainda tenho agenda? Terapia quântica, terapia de vidas passadas com regressão de memória. Quer fazer uma consulta? Quer um conselho? Quer me perguntar alguma coisa? Enfim, entre em contato comigo. As informações são passadas apenas por e-mail. fernandahusver.terapeuta@gmail.com. Agora vamos continuar o vídeo. Além do seu brilho, além da sua criatividade, ela também mostra isso para as pessoas do meio, mas para o público em geral também. Sim, um ator pode fazer televisão,
sim, um ator pode fazer cinema, sim, um ator pode fazer teatro, e sim, um ator pode fazer o teatro musical, e sim, ele pode cantar e dançar, porque ser limitado na vida, se você pode ser horizontal, se você pode ser ilimitado, a gente só não cria asas porque realmente a natureza não favorece. Depois que a gente desencarna, sim, né? A gente acaba voando, levitando. Mas, às vezes a trava está aqui e ela é tão destravada em termos artísticos, e ainda que eu não a acompanhe, mas pelo currículo dela eu tô falando, ela é tão destravada nisso que ela conseguiu quebrar e romper com esta família, com seus pais. Pode ser que ao futuro eles venham conversar, se perdoarem, mas não é essa a questão. É a libertação que eu vejo dela é muito maior, sabe por quê? Porque eu não falei isso no vídeo anterior, porque foi um flash muito rápido e eu não consegui pegar. Mas dessa segunda entrevista, eu consegui ver uma cena, e eu já vou compartilhar. Eu vi essa menina, eu vi ela num outro rosto, um outro corpo, mas foi um flash que eu via só dos ombros pra cima. Ela tá caída no chão, ela não é negra, observe todos os detalhes. Ela tá caída no chão, tem uma mulher alta, em pé, com a mesma alma de sua mãe de hoje e que lhe dá chutes na boca do estômago. E ela é uma serva, uma escrava. Me parece ser de um tempo mais antigo, porque pode ser que ela tenha sido também uma escrava no estilo que a gente viveu, que temos como histórico aqui na América, né, num todo, os escravos afros, pode ser os índios, mas não foi isso que eu vi. Eu vi um outro tipo de escravidão, outro tipo de serva mesmo. Talvez para a Idade Média, talvez aquelas pessoas que eram presas quando tinha invasões. Eu não consigo detectar que lugar é, eu não sei. Mas eu sei que ela foi uma escrava. Ponto. Disso eu não tenho dúvida. O que ligeiramente, num único flash eu consigo interpretar é isso. Porque muitos escravos antigamente se tornavam escravos a partir do momento em que um determinado exército de guerreiros invadia uma determinada localização e escravizava o povo daquela região. Quando não matava, escravizava. Acho que é neste contexto, porque ela tinha a pele clara, não tão clara quanto hoje, mas clara, uma pele clara. Portanto, eu entendo que ela não foi uma escrava daqui da região das Américas. Talvez ela tenha isso no seu histórico, mas eu não vi. Eu estou compartilhando o que eu vi. E como eu sempre digo, não sou autoridade de nenhum assunto, mas eu compartilho minhas experiências. Cada um pode crer, pode não crer. O canal é meu, as redes sociais, os meus perfis ou o Instagram é meu e eu compartilho aquilo que eu tenho vontade e acho que possa ser bom para as pessoas. Quem me acompanha aqui já sabe disso há bastante tempo. Por isso que a partir do momento que ela se isenta, que ela se distancia, se desvincula de sua relação para com os pais, ela consegue se libertar, como se ela tivesse correntes nela, e ela conseguiu se libertar dessas pessoas que antes foram seus donos, ou a compraram, ou foi uma mulher pega contra a vontade e levada para servir em alguma casa, eu não sei. A espiritualidade ainda não me mostrou. Eu acho que também não se pode, porque como na internet as pessoas podem ver isso, podem ver aquilo, talvez essa menina possa assistir um vídeo meu e, crendo ou não crendo, de toda maneira aquilo interfere. Se não interferir na pessoa dela, interfere no espírito. E isso eu não quero fazer. Então, se foi mostrado isso, eu posso compartilhar isso, até um determinado ponto, que é essa liberdade a espiritualidade me dá. Se não é para falar, eles não me mostram. Mas é isso que eu tinha para falar. Para mim, ela foi serva escrava, veio como filha e sendo filha continuou sendo escrava. E agora ela rompeu. Creio que provavelmente numa próxima vida ainda se reencontre, mas talvez num contexto completamente diferente. Só um comentário à parte que eu não posso passar sem fazê-lo. A título de leis, até onde eu tenho conhecimento, ela é a única herdeira dos pais. Porém, os pais também são o único herdeiro dela, os herdeiros dela, porque ela não tem filhos. Se eu fosse ela, eu deixava um testamento. Porque se acontece qualquer coisa, se essa menina venha desencarnar, tudo que ela tem passa para os pais. Ela não tem irmãos, ela não tem filhos. Quem é o herdeiro? Quem poderia ser os herdeiros de Larissa Manoela? Os pais. Isso me preocupa. Se eu fosse ela, eu deserdaria. Deixaria um testamento para as pessoas que ela tem mais carinho, instituições filantrópicas, não importa. Mas eu não deixaria que nenhum dinheiro meu mais voltasse para eles. Até mesmo por uma questão de energia, para que isso não venha ao futuro se transformar num problema em outra vida. É isso, lindezas do meu coração. Me encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Beijo enorme na sua alma. Fiquem com Deus. Muita luz a essa menina e a todos os jovens que são explorados por seus pais. De alguma maneira, gratidão.
Até o próximo vídeo.